Segundo Samuel 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmo de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da arte de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães, que era Adino, o Ezinita, que se opusera a 800, e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiram de diante dos filisteus. E este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não o quis beber, mas derramou perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. E isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruía, era cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou.
e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Erodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filha de Iqueis, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Medunai, Uzalita, Salmão, Oaíta, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gebeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Pironita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi, Albon, Arbatita, Azibavete, Beromita, Eliaba, Saalbonita, os filhos de Jazem, e Jonatas, Samar, Aratita, Aião, filho de Sará, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de uma Maacatita, Eliã, filho de Aitofeu, Gelonita, Esrai, Carmelita, Parai, Abita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruía, Ira, Getrita, Jerebe, Getrita, Urias, Eteu, 37 por todos.